Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje nós vamos falar sobre a perversão das massas. Por que, quando nos agrupamos numa horda, deixamos de existir como indivíduos e somos capazes das piores atrocidades que existem? Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, com 2 Cs, e em meu site, guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos. São nesses canais também que faço agendamento de consultas e supervisões clínicas. Vamos lá, gente. Eu levei algum tempo na pesquisa para esse podcast e aqui o meu sintoma obsessivo talvez tenha me atrapalhado um pouquinho porque eu acabei sendo tomado pela minha própria pesquisa, né? Então, quando eu me dei conta, eu estava tendo que reler livros e mais livros na íntegra, ou grandes trechos dessas obras. Isso me tomou algum tempo. Né? Eu digo isso e me paralisou de certa maneira, então eu digo isso para lembrar sempre que o nosso ideal imaginário de perfeição está sempre um passo à frente. E se a gente quiser de fato atingi-lo, a gente não sai do lugar. Vamos lá? Eu queria antes compartilhar, para quem gosta e se interessa pela pesquisa dos temas psicanalíticos, o recorte da minha pesquisa, né, sobre a perversão, sobre o pensamento de massas, das massas, comportamento das massas. Eu vou dar o recorte que eu faço aqui em ordem cronológica, quem veio primeiro, pelo menos até onde eu pesquisei e até onde eu fui, tá? Então, eu começo pelo Charles Mackay, que é um autor que escreveu Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Eu acho esse livro importantíssimo. Ele não existe em português, gente. E o Charles Mackay, ele começa a fazer o estudo do comportamento das massas em 1841. Eu vou citar vários exemplos dele aqui. Eu digo a importância porque é antes do Gustave Le Bon, que é outro pensador muito importante. Por volta de 1895 ele escreve A Multidão, um estudo sobre a mente popular, que é uma das bases da tese freudiana, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 1921. Depois tem a Hannah Arendt, que em 1961 cobriu Eichmann em Jerusalém, não só Eichmann, mas todos os assassinos nazistas, né? Então ela desenvolve a tese sobre a banalidade do mal, a gente vai tratar aqui. Ela cobriu o julgamento dos nazistas. E a tese de doutorado do Contardo Caligares, que é fundamental, escrita em 1991, que se chama Pesquisa sobre a Perversão como Patologia Social, a paixão da instrumentalidade. Né? E Contardo se aprofunda e avança na tese da Hannah Arendt. E a Clínica da Perversão, que é uma obra-prima da professora Edilene Freire Queiroz, que foi publicada em 2004, que eu recomendo sobre o tema também. Eu vou citar esses autores direto ou indiretamente, tá bom? Então é o seguinte, para começo de conversa, é importante a gente fazer uma diferença primordial entre perversão sexual e perversão social. Por quê, gente? Porque do ponto de vista psicanalítico, toda fantasia sexual tem traços perversos, já que algo do corpo do outro, para poder ser sexualizado, precisa ser de alguma maneira objetificado. Isso é estrutural para a nossa fantasia sexual. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o termo perversão sexual acabou se tornando um adjetivo pejorativo
apenas para designar e condenar no outro aquela fantasia sexual justamente que não coincide com a nossa. Né? Então, o outro é perverso, eu não. Ele pratica certa fantasia sexual que não coincide com a minha. Isso foi sendo nomeado como perversão, pervertido. O outro é pervertido. Vocês escutam o problema? Porque se a gente for analisar, a fantasia passa por esses traços. A fantasia neurótica tem traços perversos, tá? Porque objetifica de alguma maneira alguma parte do corpo do outro. Não tem outra maneira, gente, senão não tem fantasia sexual. Então, é claro, né, que a gente está falando do caráter sexual de uma fantasia, desde que autorizada pelo outro, e um outro em condições de julgar e escolher o que deseja, né? Estamos partindo dessa premissa aqui, gente, que fique claro, né? Então, olha que interessante como a gente vai fazendo essa diferença entre perversão sexual e perversão social, que é o que nos interessa nesse podcast. É o grande interesse de pesquisa para mim atual, né? A perversão social e como ela está relacionada aos grandes movimentos e formações de massa, de grupos, instituições. Então, seria exatamente o traço sexual, o nosso traço sexual da fantasia, que nos protegeria de uma perversão de fato. Como assim? A fórmula seria mais ou menos essa, gente. Onde o componente sexual está presente, não existe perversão. De fato. O único gozo que pode ser considerado de fato perverso seria o gozo presente na perversão social. O gozo, um estilo de gozo instrumental, onde, ou como diria Contardo Caligares, né, ele fala sobre a paixão de se tornar instrumento do gozo do outro, né? Que é também a tese da Hannah Arendt. Porque a defesa nazista dos assassinos nazistas partia dessa premissa, né? Eu não fiz nada, eu apenas coloquei judeus dentro de um vagão de trem. Eu respondi a ordens. Você percebe, gente? Por onde vai o discurso de ser instrumento de um gozo de outro, né? O sujeito se exime, né, e se coloca... É a burocratização da crueldade. Né? Essa é a tese central aqui. Né? E é sobre a perversão social através dos grupos, instituições e massas, formação de hordas, que a gente vai tratar aqui hoje. É um tema bastante atual, né, gente? Então, a perversão, portanto, tem profunda relação com essa formação de grupos, né? Por quê? Porque seria ali aonde o sujeito abre mão do desejo próprio para se entregar a um gozo, que é um estilo de gozo sem desejo, sem prazer, sem alegria, sem entusiasmo. É uma espécie de crueldade sem ódio dirigida ao outro. Vamos lá, eu vou explicar. O que é crueldade sem ódio, né? A crueldade sem ódio seria o que existe de pior, porque prescinde até do ódio como combustível. E o ódio é um combustível necessário, gente. É um combustível para poder se criar uma outra via simbólica que de fato poderia se transformar num laço amoroso ou num laço social com o outro. É a partir do ódio. O ódio é o nosso sentimento primordial. Eu já falei várias vezes aqui a partir da tese freudiana. Acho importante ler o texto A Pulsão e Seus Destinos, do Freud, que lá ele vai formalizar um pouquinho, vai fundamentar um pouquinho isso, né? O ódio funda o amor. É o nosso sentimento primordial e condição para que a gente possa amar.
né? Então, se é a partir da possibilidade de sentirmos ódio que podemos transformar e fazer alguma coisa a partir disso, que a gente pode chamar de laço social amoroso ou se relacionar com o outro, quando a gente tira ou quando acontece o abandono da possibilidade de odiar, então a via de uma outra saída fica inviabilizada. E o que vai acontecer é o que podemos chamar de passagem ao ato, né? Ou quando a via sequer o ódio é possível entrar, né, em cena, ou quando a gente fica fixado no ódio sem a possibilidade de transformar ele em outra coisa. Acontece o que a gente chama de passagem ao ato, né? A passagem ao ato é quando a gente faz uma ação sem quase nenhuma intervenção simbólica da linguagem, do discurso, da fala, ou quando os traços estão muito empobrecidos e rebaixados, aí acontece a passagem ao ato. Isso acontece quando o ódio perde a sua carga sexual. Vou repetir. Isso acontece quando o ódio perde a sua carga sexual. Ou seja, perde a sua carga de ser transformado em outra coisa, né? Que não seja a crueldade ou a banalidade pura do mal. O resultado é exatamente o que a Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal na sua tese, e que o Contardo Caligares, na tese de doutorado, vai chamar de crueldade sem ódio. Crueldade sem ódio. É importante marcar isso, porque a gente vai falar de alguns exemplos aqui. Tá? A tese do Contardo é sobre o totalitarismo, a ascensão do totalitarismo nazi-fascista, né? A partir das entrevistas do Eichmann em Jerusalém. Tá? Ele aprofunda bastante isso, a formação, e algo que fez parte da vida dele de certa maneira, né? Os pais dele lutaram, pegaram em armas contra os fascistas na Itália, quando ele era pequeno. Então, vamos lá, vamos avançando. A banalidade do mal pode ser o principal resultado ou o principal efeito de um comportamento de massa, né? Que foi o que aconteceu com o nazismo e é o que acontece hoje no mundo. Gente, tá aí, tá acontecendo. Vocês estão me acompanhando, né? Então, qual é o efeito, né? Como que isso está presente no discurso e na cultura hoje, né? São sujeitos sujeitos que surgem a partir desses movimentos, né? São sujeitos sem ideais, sem tesão, sem propósito, sem ânimo, sem pudor, sem nojo, sem angústia e, é claro, gente, sem empatia, porque é impossível sentir empatia pelo outro sem todos esses ingredientes que eu citei agora. Vocês estão me acompanhando? É preciso ser humano para sentir empatia por outro. E é exatamente isso que o discurso perverso, né, no discurso da perversão social, coloca fora de questão. É um traço que nos desumaniza e nos transforma em robôs na formação de massa, né? O que me preocupa hoje e que escuto como algo muito presente no nosso discurso é exatamente alguma dessas características, que seria, vamos falar em termos mais freudianos, a falta de superego. Tá faltando superego, gente. Tá faltando pudor. Pudor, é isso mesmo. Por que tá faltando pudor? Porque tem o que a gente sente hoje nos discursos é a ausência de culpa. Culpa e empatia. A ausência de culpa e empatia, que são dois dos grandes balizadores do discurso perverso. E é por isso que eu fico preocupado hoje. Freud falou sobre isso, né?
Vamos explicar um pouquinho, vai? O que ele chamou de superego, gente? O que é superego para o Freud, né? São algumas leis particulares, né, que nós herdamos da função paterna, e essa instância que existe ou deveria existir em cada um de nós é exatamente a instância que regula os nossos impulsos, os desejos, né? Ou seja, é uma instância que autoriza alguns impulsos e, em alguma medida, proíbe outros. E é importante que ela exista, né? Sim, vocês escutaram certo. Eu estou positivando o verbo proibir aqui, né? Estou positivando o verbo proibir. Né? Porque se a gente pudesse simplificar um pouco a equação freudiana, seria mais ou menos assim, em relação à perversão, né? Quanto menos superego, mais próximo da perversão nós estaríamos. Ao mesmo tempo, um superego muito ou absolutamente rígido e punitivo desembocaria numa neurose obsessiva grave e paralisadora. Mas me parece que a gente está muito mais no polo de um superego capenga do que dentro de um polo de um superego rígido e punitivo. A ausência de culpa e empatia são dois grandes balizadores da perversão. Da perversão não, né, gente? Porque perversão não existe. O que existe é o discurso perverso e como ele é sustentado nos nossos dias. E aí a gente tem uma encrenca, né, gente? Porque existe um traço perverso como possibilidade, né, em cada um de nós, que pode ser despertado pela insanidade social e cultural da nossa época a qualquer momento, como aconteceu no fascismo e no nazismo, e como acontece em movimentos fundamentalistas religiosos ou fundamentalistas de extrema direita pelo mundo hoje. É o que a gente vê nas formações de massa, né? Então, avançando um pouquinho, por que eu digo que o risco existe para todos nós, né? A gente não pode afirmar que existiam 60, 50 milhões de perversos por estrutura na Alemanha. Não, eram neuróticos, sim, com esse traço de perversão. Eles passam a fazer parte do discurso perverso à medida que se agrupam em torno desse ideal. Vocês estão me escutando? Então, por isso que eu digo que existe como possibilidade para cada neurótico no mundo, né? Nós flertamos com essa espécie de impulso. Como é que é esse impulso? É um impulso para uma entrega absoluta ao outro. É a base do impulso de uma formação de massa ou de um pensamento de massa, né? A gente flerta com esse impulso de uma entrega absoluta ao outro, né? Que esse outro pode ser um Deus, pode ser um líder, pode ser uma instituição, pode ser um Messias, pode ser um mestre, uma organização, um grupo, uma instituição, já falei, né? Que nos salve e nos exima de nossa responsabilidade sobre o nosso próprio desejo. Nós flertamos com essa saída fácil o tempo todo, gente. Por quê? Fácil entre aspas, né? A gente vai ver que o preço é alto. Porque termos que nos responsabilizar pelo próprio desejo nos angustia. E nos angustia muito. Por que nos angustia? Porque o nosso desejo é sem garantias. E nós queremos garantias, né? Então, às vezes, a posição mais confortável, supostamente, é uma entrega masoquista, né? E aqui eu gostaria de lembrar que o masoquismo primário é a base da nossa neurose, né? Eu já vou explicar um pouco melhor isso. Queremos que o outro nos diga qual é o nosso propósito nessa vida. Esse é o impulso, né? Que
nos diga o que nós viemos fazer aqui, o que eu tenho que fazer, como é que vai ser, né? Eu não pedi para estar aqui, né? Me diga. Você percebe? Gente, vocês estão me escutando? Assim, desse jeito, em tese, a gente não teria que se preocupar com nada. Seria uma maneira absolutamente covarde de nos colocarmos de fora da própria vida. Como que a gente faz isso? Responsabilizando o outro. E nos entregando a uma causa comum, entre aspas. E aí, nesse mecanismo, nós nos anulamos, né? Porque a gente tira qualquer sentimento ou qualquer possibilidade de laço em relação aos outros. Né? É sempre bom lembrar, gente, que a gente foi desejado antes de sermos sujeitos desejantes, ou nós fomos desejados antes de constituirmos o nosso desejo em causa própria. É importantíssimo destacar aqui, dentro da psicanálise, a gente vai falar sobre o narcisismo primário. Né? O que é o narcisismo primário? Como nos fazemos de objeto para o outro materno. Você percebe que quando a gente se faz de objeto para o outro, isso coincide com uma certa posição masoquista. Então, estou dizendo que o narcisismo primário, que é a base da nossa formação como sujeitos desejantes no mundo, coincide com uma certa posição masoquista, né? De uma certa passividade, de uma certa entrega. Né? Porque vamos nos fazer objeto para o outro no começo das nossas vidas. Não tem outro jeito. É assim que a gente se faliciza, se fazendo de objeto para o outro. Eu digo isso, gente, para a gente começar a entender como o impulso de entrega absoluta ao outro está presente desde o início das nossas vidas. Vocês estão me acompanhando? Por que eu estou explicando o mecanismo de masoquismo primário, de narcisismo primário? Para que a gente entenda por que o nosso impulso de entrega absoluta ao outro está presente como traço desde o início das nossas vidas. Nos fazemos objeto para o outro, mas depois a gente precisa se separar um pouco desse outro para poder fazer vínculo com outros. Nem sempre isso é possível e nem sempre isso acontece. E o que eu estou querendo marcar aqui, quando eu digo de abandono ou uma certa entrega masoquista, não é a entrega masoquista como fetiche sexual. Eu vou repetir. O que eu estou dizendo aqui sobre entrega no masoquismo primário, de uma entrega absoluta, de uma aniquilação do nosso próprio desejo em prol de algo supostamente maior, que essa é a base da formação de massa. O que eu estou querendo dizer é que eu não me refiro a um fetiche masoquista sexual. Porque essa entrega sexual é muito bem-vinda no exercício da fantasia. É por isso que eu separo fantasia sexual, que não tem nada a ver com perversão, de perversão do discurso atual, social. Tá? É nesse ponto que a perversão sexual e a perversão social encontram um abismo entre elas, gente. Toda fantasia sexual é perversa de alguma maneira, tem traços. Mas o fato de ser sexual e fetichizada já é uma proteção contra essa entrega que falei agora, que é uma entrega absoluta e covarde, que é a entrega da própria existência. A entrega da própria existência é a entrega que acontece nas formações de massa.
Né? O pensamento de massa desenvolve, né, em cada um dos constituintes dessa horda, uma verdadeira paixão em ser instrumento do outro. E aí estamos falando da perversão propriamente dita. Basta a gente ver a história para entendermos um pouco mais como isso aconteceu e ainda acontece hoje, gente. A nossa covardia neurótica sempre flertou com essa possibilidade dentro da política, da religião, de organizações, de instituições, grupos, né? Onde os sujeitos muitas vezes escolheram apenas seguir o que é dito, como robôs, cumprindo ordens. E aqui eu vou ler um trechinho do que o Gustave Le Bon, que é um dos primeiros, os pioneiros no estudo da psicologia das massas, é onde Freud estudou Gustave Le Bon, pesquisou, e para fazer a psicologia das massas e análise do eu, eu vou trazer um trecho, eu vou ler um trecho do Gustave Le Bon e vocês vão perceber como é atual, gente. Como é atual. Ele poderia ter escrito isso dia 9 de janeiro, tá bom? Desse ano, 2023. A massa, abre aspas, a massa é impulsiva, volúvel e excitável. Os impulsos a que obedece podem ser conforme as circunstâncias. Nobres ou cruéis, heróicos ou covardes, mas de todo modo são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da autopreservação, se faz valer. Não é isso que eu acabei de falar aqui? Olha lá. Nenhum interesse pessoal se faz valer. Nada nela é premeditado. Embora deseje as coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo. É incapaz de uma vontade persistente. A massa não tolera qualquer demora entre o seu desejo e a realização dele. Tem o sentimento da onipotência. A noção do impossível desaparece para o indivíduo na massa. A massa é extraordinariamente influenciável e crédula. É acrítica. O improvável não existe para ela. Gente, vocês escutam. Isso foi escrito em 1895. E como esses fenômenos já, antes do Gustave Le Bon descrever, já aconteciam. A gente vai trazer agora, se a gente quiser voltar um pouco mais para trás, e o meu desejo de saber mais me levou ao que eu considero o pioneiro nesses estudos, que se chama Charles Mackay. Tá? 50 anos, 60 anos antes do Le Bon. Ele descreve esses fenômenos delirantes das massas de uma maneira maravilhosa. Né? O livro, para quem quiser pesquisar, eu já disse aqui, se chama Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Né? Ele fala de várias citações ao longo dos séculos de formações delirantes de massa. Então, vou dar alguns exemplos aqui que são interessantíssimos. Né? A caça às bruxas, no século XV, ele vai descrever em detalhes esse fenômeno, como se formou, como se sustentou. Bom, caça às bruxas não, né, gente? Vamos dar o nome certo aqui, né? Como assassinar mulheres, né? Acusando-as da terrível crime de despertar o desejo nos homens e exercer o pensamento autônomo. Era disso que se tratava e ainda se trata hoje. Estou falando do século XV, mas é bem atual. Ou seja, o que estou querendo dizer é o seguinte: as mulheres acusadas de feitiçaria e assassinadas, né, costumavam exatamente ter um ofício,
né? Ou eram cozinheiras, eram perfumistas, eram curandeiras, eram conselheiras, eram camponesas, eram parteiras ou babás, ou seja, elas desenvolviam. Se tinha uma característica em comum nessas mulheres, é que elas desenvolviam suas atividades a partir de seus próprios conhecimentos. E isso ameaçava terrivelmente alguns homens e mulheres de bem. Não é isso, gente? Esses homens e mulheres de bem, em nome desse bem, queimaram vivas 50 mil mulheres. Tá? Isso é o que chamam de caça às bruxas, né? Eu gostaria de tirar... caça às bruxas é muito lúdico, né, gente? Isso foi um genocídio, um feminicídio. Foi um feminicídio. E aí tem um genocídio logo antes disso, na verdade, que o Charles Mackay vai colocar na lista dele da formação delirante das massas e o resultado que isso pode acontecer, né, no sentido de formação perversa mesmo, são as cruzadas no século XI, né, gente? Mais de 3 milhões de pessoas foram assassinadas em nome de Deus. Né? Uma massa, né, assassina, organizada e sustentada pela crença delirante das instituições daquela época. Né? E o Charles Mackay também fala, como exemplo absolutamente também delirante, e aí eu acho interessantíssimo a gente trazer um pouco aqui, chega a ser, nesse caso até engraçado, da primeira bolha financeira da história. Engraçado entre aspas, porque o resultado foi muita gente que tinha muito dinheiro perdeu dinheiro, que é engraçado pela própria ganância, mas muita gente que não tinha dinheiro para perder, perdeu dinheiro. Né? Uma onda de suicídios grandes após a explosão dessa bolha. Como que vocês acham, ou em função do que você acha que aconteceu, a primeira bolha financeira da história mundial, gente? Para vocês terem uma ideia da loucura e da mesquinhez que o ser humano pode chegar. Eu vou falar aqui porque é impossível de adivinhar, tá bom? A primeira crise financeira da história, em 1636, aconteceu em função de uma tulipa. Um bulbo de tulipa, uma flor. Vocês estão me acompanhando, gente? Deu para entender a fragilidade e a nossa capacidade de abandono do julgamento crítico e a nossa capacidade de entrega da própria individualidade dentro de um pensamento de massa? Vocês perceberam como o nosso senso crítico dentro de uma massa está praticamente anulado? Anulado. Eu vou resumir essa história brevemente para vocês verem como a coisa escala rapidamente e aonde chega. Né? A primeira crise financeira começa quando o botânico Carolus, aliás, Carolus é quase o nome de uma espécie, né? Botânica, interessante o nome dele. Em 1593, ele traz da Holanda, ele traz para a Holanda alguns bulbos de tulipa que ele trouxe de Constantinopla, que é hoje Istambul, né? Planta no seu jardim, aquilo começa a chamar a atenção dos vizinhos, ninguém tinha tulipa, os vizinhos começam a roubar alguns bulbos para plantar no jardim deles, aquilo começa a se tornar rapidamente um símbolo de status, inteligência, poder, bom gosto e possibilidade de enriquecimento rápido. Por ser uma planta raríssima, exótica, rapidamente ela começou a se tornar cara e desejada por toda a classe média, por toda a classe mais abastada também. E em pouco tempo, gente,
a tulipa começou a ser vendida e desejada na Europa inteira. Você está percebendo o movimento, como acontece? E como os envolvidos, os indivíduos dentro da massa vão rebaixando o seu senso crítico. Né? Bom, no começo só vamos plantar tulipa, porque tulipa é bonita, queremos mais tulipa. Depois começa a valer dinheiro, e a hora que começa a valer dinheiro, ninguém quer ficar de fora, né, gente? Ninguém quer parecer burro. Não é verdade? Ficar de fora de algo que pode dar muito dinheiro? Aliás, se tem uma coisa mais dolorosa para o neurótico médio do que perder dinheiro, é ver o vizinho ganhar dinheiro. Isso o ser humano não suporta. Vocês estão escutando a mesquinhez do raciocínio, gente? E o que vocês acham que aconteceu quando a grande massa se juntou em função da valorização de uma tulipa? Bom, uma encrenca do cão. Né? É óbvio. O valor da tulipa foi escalando numa velocidade absolutamente irracional e desproporcional. Todo mundo queria investir nas tulipas porque elas passaram a valer muito, mas muito dinheiro, gente. Só para vocês terem uma ideia do valor atualizado hoje, um bulbo de tulipa no auge da bolha valia entre 200 e 300 mil reais. Um bulbo de tulipa valia de 200 a 300 mil reais. Tá? Então, no auge da loucura, né, fazendas e terras eram vendidas, propriedades, se trocava tudo em função de um contrato para ter o direito de ter uma tulipa. Em algum momento se tornou isso, era um pedaço de papel, não era nem a tulipa mais. Né? As tulipas começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Amsterdã, gente. Contratos milionários. Vocês estão me acompanhando? Até que, um belo dia, obviamente, né, alguém que se colocou ou conseguiu se colocar um pouco fora da loucura do grupo, eu vou repetir que isso é fundamental, né? Alguém fora do grupo recuperou uma pequena parte do julgamento próprio, que é a característica, né? Quando você sai do delírio da massa, você começa a recuperar aos poucos o julgamento próprio. Né? E alguém fora do grupo pensou assim: será que talvez, por um acaso, não seria melhor eu ficar com essa mansão de 1.000 metros quadrados e uma fazenda de 2 alqueires do que com 2 tulipas? Vocês percebem, gente, que o que eu estou dizendo aqui parece o raciocínio mais elementar, né? Uma criança de talvez 3 anos pudesse fazer esse raciocínio. Mas na época, quem está inserido no delírio não pensa assim. E não pensou. Gente, não é brincadeira. Pesquisem. Esse movimento de massa se sustentou por quase 30 anos antes da bolha estourar. Da bolha financeira estourar, né? Alguém se coloca de fora e fala: opa, talvez uma tulipa não vale o que estão dizendo. E aí, o que acontece? Todo mundo decide vender as tulipas ao mesmo tempo. Tá? E é claro, né? O preço desaba, ninguém consegue vender, quem tinha contrato comprado perde tudo do dia para a noite. Foi isso que aconteceu. Gente, pessoas perderam casas, fazendas, todos os bens que tinham e ficaram com 2 ou 3 mudas de tulipa. Eu trago o exemplo da tulipa, também da bolha financeira de 1636, dentro de uma perversão da massa, né, porque as pessoas escolheram fazer parte daquele conluio de gozo, né, por status, dinheiro, né, seguindo aquela crença absurda, se deixando instrumentalizar. Muitos sabiam desde o começo e mesmo assim compravam e vendiam
até que o último fosse enganado, né? Se deixaram ser instrumentos de gozo. Toda vez que isso acontece, temos um contrato perverso em andamento. Gente, eu vou repetir. Toda vez que nós temos sujeitos, indivíduos que se deixam ser instrumentos de gozo dentro da massa, temos um contrato perverso em andamento. São esses exemplos de formações de massa, né, que eu dei aqui hoje. Desde as cruzadas, passando pelo nazismo, até os dias de hoje, onde o que a gente pode chamar de banalidade do mal estão presentes. E que, de fato, podemos dar o nome de perversão social. Quando um rebanho se forma e escolhe abdicar da própria existência em nome de algo supostamente maior, tenha certeza que teremos um problemaço pela frente. Se existe uma coisa que deveria estar acima de tudo, é o nosso desejo e a nossa singularidade. Essa é a maior garantia contra a banalidade do mal e a perversão. Simplesmente porque o nosso desejo vem com uma coisinha chamada limite. O limite contra o absoluto do gozo. Fora desse limite existe o ato absurdo, desprovido de qualquer sentimento. No final das contas, me arrisco a dizer, gente, que o exercício da nossa fantasia sexual é por si só uma grande proteção contra a barbárie. Um beijo para todo mundo e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.